Só um segundo, pessoal. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento do mercado. O André hoje ele está em reunião, não vai poder fazer o programa com vocês, e eu vou fazer mais uma vez aqui esse chat aí de fechamento. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Tá todo mundo me escutando bem? Boa tarde, Davis, Werlon, Pera. Puxa, Pera participava bastante do fórum, né? Faz tempo que não aparece por lá. Boa tarde, Pera. Meg também, Salim, ok. Bom, beleza, aqui está todo mundo retornando bem. Então vamos dar início a mais esse chat de fechamento, começando aqui pelo retrato aqui do nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa, né? Pregão bastante volátil no dia de hoje. Começamos aí em alta aí com o índice futuro, depois viramos para baixo aí, dando mais pinta de que a gente poderia retomar aqui a nossa forma topo e retomar a nossa tendência de baixa, né? Aumentar um pouquinho o zoom aqui do nosso carro-chefe. Mas agora, nesse finalzinho, o índice novamente aqui retomando as forças, né? De qualquer forma, ele está num ponto muito importante aí, um ponto difícil, né? Ele já fez um bom repique. Agora, aqui, justamente nessa região, o que a gente tem? Temos essa resistência aqui, 54.460, e duas médias que eu considero aqui, que eu utilizo aqui no meu Trade System, a média móvel de 21 períodos e a média móvel de 200 períodos, que eu considero um divisor de longo prazo. Ou seja, nessa região aqui a gente tem na realidade não uma resistência, e sim três resistências, a própria aqui de 54.500 pontos, arredondando, mais essas duas médias móveis. Graficamente a gente teria até espaço para avançar um pouquinho mais. Se eu traçar, por exemplo, aqui a linha de tendência de baixa, passando aqui por esses dois topos principais, a gente teria até um espaço aí razoável para avançar até 56.000, 57.000 pontos aproximadamente. Mas para isso a gente precisa vencer essa região, que é uma região bastante difícil, e a gente ainda está batalhando ainda abaixo dela, tentando brigar para retomar o repique. E nesse cenário, vai para cima, vai para baixo, as operações elas seguem bastante difíceis, né? A gente tem que ter bastante cuidado aí na escolha dos ativos para entrar. Tem que trabalhar com rédea curta, apesar da gente ter a tendência de baixa, mas de qualquer forma a gente está no momento de alto, momento de correção, né? E a gente já tem um espaço para avançar um pouquinho mais. Então, principalmente as novas entradas, a gente tem que ter bastante cautela aí nas escolhas. Hoje, o que a gente teve aí de novidades? Da parte do André, continua ainda as duas operações, uma com Petrobras, que está difícil aí retomar o repique, deixa eu até já aproveitar, já puxar o gráfico aqui da Petro, que é uma operação que está em aberto. O André tem um objetivo de alta por volta dos R$18, mas de qualquer, e graficamente a Petro tem esse espaço mesmo para buscar aqui essa região dos R$18, até um pouquinho mais, se eu traçar aqui essa linha de tendência de baixa, né? Só que para isso também a Petrobras, a exemplo do nosso índice Bovespa, tem uma resistência aqui para vencer, no caso da Petro, 15,10. Então ela precisa voltar acima desses 15,10 para retomar o repique, e aí sim vamos torcer aí para ir buscar aí o objetivo de alta do André. Tem esse bom espaço gráfico aqui, mas de qualquer forma precisa passar por essa resistência para retomar o repique. Lembrando que Petro ela está em tendência de baixa, né, para os prazos maiores. A gente não recomenda nenhum posicionamento nela, porque é um ativo que está em tendência de baixa. Não tem muito sentido a gente tentar remar contra a maré. É mais fácil a gente acertar as operações alinhando com a tendência do que contra ela. Mas no curto prazo tem essa possibilidade de uma operação do contra, né, acima dos 15,10 para buscar alguma coisa aí por volta dos R$18. A outra operação que deu entrada ontem, tanto da parte do André quanto da minha parte também, Porto Seguro, estava indo bem até uma boa parte do dia. Vamos ver como é que ela está nesse momento. No intraday ela tinha dado uma pequena recuada e, aliás, continua com esse recuo. A Porto Seguro ela já demonstra claramente uma vontade de reverter tendência de baixa para alta, acima de 29,94. Eu fiz uma entrada ontem nela em 30,06, se não me engano. O André entrou um pouquinho acima, em 30,20. Meu objetivo de alta está logo aqui nos 32,90. O André acho que tem um objetivo um pouquinho mais para cima,
33 e qualquer coisa, se não me engano. Ela estava indo bem no dia de hoje, mas está perdendo força agora no final, por enquanto se segurando nesse 29,94, que agora começa a funcionar como o primeiro suporte dela. Vamos ver como é que ela vai fechar, né? Mas de qualquer forma está enfraquecendo um pouquinho no intraday, nada para desanimar ainda, ela segue bem configurada aí para voltar a subir e consolidar esse processo de reversão de tendência de baixa para alta, mas apenas nesse momento está perdendo um pouquinho de força. Da minha parte, hoje, a gente teve bastante novidades, né? Acabei levando um stop loss com Gerdau, GGBR4. Já foi uma coisa mais ou menos pré-anunciada no pregão de... Vamos dar uma olhadinha nela. No pregão de sexta-feira, por conta dessa alta forte, né? A gente fez uma entrada na venda nela quando ela perdeu o suporte 10,70, onde ela estaria retomando a tendência de baixa, porém no dia seguinte veio esse repique bastante forte contra a tendência, e hoje ela subindo novamente aqui com bastante força, né? Acabamos levando esse stop loss lá na carteira direcional, mas faz parte aí. Carteira, graças a Deus, ela está indo muito bem. Aliás, depois de amanhã, dia 6, a gente tem a nossa palestra mensal aí para falar sobre o desempenho da carteira. Para quem não conhece como é que ela funciona, é uma boa oportunidade de entender o seu mecanismo, que independentemente do nosso carro-chefe, ela está dando show de bola aí nesse ano de 2014. Bom, levamos esse stop loss aqui na carteira. Agora, olhando aqui graficamente, a GGBR está desenhando aqui um belo dado de reversão da tendência de baixa para alta. É até bom frisar esse ponto aqui para que todos vejam aqui que tendência não é uma coisa eterna. As tendências se alternam. Hora de baixa, hora de alta, hora sem tendência, né? Os ativos, o mercado aí, ele vai se alternando entre tendência de alta, baixa ou sem tendência, que seria aquele mercado lateral que a gente chama. Para quem está procurando uma oportunidade de eventualmente abrir uma posição nesse ativo, né, por enquanto está em tendência de baixa, ainda não faz sentido pensar em compra, mas ficar de olho nessa resistência aqui de 11,81, porque se romper esses 11,81, seria um start aqui para um início de processo de reversão de tendência de baixa para alta, com um desenho aqui de um W ou fundo duplo. Então ficar bastante atento para quem está tentando aí uma entrada na Gerdau. Ela já está em tendência de baixa há bastante tempo, de repente acima de 11,81 pode dar uma entrada na compra. De novidades aí na carteira direcional, a gente teve 4 entradas hoje. Uma está violinando bem legal, quer dizer, legal entre aspas, né? Foi uma entrada aqui na Energias Brasil, ENBR3. Eu acho que foi a primeira operação do dia que eu passei, né? Já estava de olho nela desde ontem. É um ativo que está em tendência de baixa, estava com possibilidade de confirmar topo. Hoje, quando ela perdeu os 9,42, eu entrei na venda em 9,37, mas infelizmente está violinando com bastante força aí, não só Energias Brasil, como as elétricas, né? Acredito que talvez puxado pela Light 3, que foi anunciado mais cedo, um reajuste nas tarifas a partir, se não me engano, de sexta-feira, de 17%. Então isso daí pode estar puxando todas as elétricas, de modo geral, todas elas estão reagindo bastante bem no dia de hoje. E essa daqui a gente está com stop acima de 9,84, infelizmente aqui, por conta dessa puxada aqui, talvez a gente acabe levando mais um stop loss aí no dia de amanhã. Agora as outras entradas. Gol 4. Essa daqui está começando bem, né? Também está no processo de reversão de tendência de baixa para alta. Também aqui fica bem visível para que vocês enxerguem aqui um dado de reversão de baixa para alta. Programei a minha entrada em R$13. Tenho operando com você aberto aí no call de compra nesse ativo. O objetivo que eu tenho na Gol, R$15. E eu estou com um stop aqui intermediário, não dá para usar esse stop aqui principal abaixo de 10,33, que inviabilizaria o trade. Então estou com um stop aqui na região de R$12, um pouquinho abaixo dessa média móvel de 21 períodos, né? E tem alguns suportes um pouco mais acima pelo gráfico de 60 minutos. Estou com o stop intermediário aqui em R$12, minha entrada se deu em R$13, o objetivo R$15 e o stop, acabei de falar, em 12. A outra entrada foi com Embraer.
também tem um operando com você aberto nela. Nesse momento está voltando um pouquinho, a minha entrada ela se deu em torno dos R$24, exatamente no rompimento aqui desse ponto aqui dessa resistência, onde tecnicamente ela já iniciaria tendência de alta. Logo acima a gente tem aqui o topo histórico em 24,43, independentemente desse pequeno recuo nesse momento. Embraer está bem configurada aqui para retomar a tendência de alta, romper esse topo histórico e procurar novas máximas. Para Embraer, eu estou com o objetivo de alta aqui em R$27 e o meu stop está abaixo aqui desse primeiro suporte, 22,49. Se não me engano, o stop está em 22,45. Está 22,45 ou 47. Vocês podem confirmar depois lá no Operando com você que ele está aberto. E a última entrada de hoje foi com VEG3. Nesse momento aqui ela está bem em cima do muro, mas de qualquer forma, o que a gente tem para a VEG? 29,74 é o topo histórico que ela fez aí na semana passada. Então, programei a minha entrada exatamente no rompimento desse 29,74, 29,80. Nesse momento, ela está exatamente em cima dessa resistência, rompendo esse topo histórico, não tem mais resistências aí no caminho. Estou com o objetivo de alta em R$33, um stop também intermediário aqui, se não me engano, acho que 28,25 ou 28,27, um pouquinho abaixo também desse suporte. Também para viabilizar risco-retorno, não deu para colocar o stop aqui abaixo de 28,33, então coloquei um stop aqui no meio do caminho, em 28,27 ou 28,25. Também é uma operação que está sendo iniciada hoje, né? E está mais ou menos também no ponto de compra. Tinha alguns outros de olhos ali para a entrada, vamos dar uma olhadinha neles, aqui na página da carteira direcional. Fique de olho. Bom, BR Malls tinha um estudo nela para venda, vamos ver como é que ela está, se esse estudo ainda está válido ou se desconfigurou. BRML3. Tá, então permanece válido abaixo de 18,35, né, onde ela confirmaria topo, e a expectativa, no caso da BR Mall, se perder esse suporte, de retomar a tendência de baixa, e aí eu estaria trabalhando aí com uma operação curta. O alvo nesse suporte 15,81 e o stop logo acima dessa resistência de 19,90. Nesse momento aqui, ela fez um pregão bastante volátil, está deixando aqui um pequeno spinning top, um candle de dúvida, mas pela região aqui, pelo suporte, isso daqui pode ser uma tentativa de fundo, de repente pode até ser que amanhã ela reaja e volte a subir. De qualquer forma, mantendo proximidade com esse suporte, se não confirmar esse sinal e perder, esse estudo ainda permanece válido, uma possível entrada na venda. Eletropaulo, essa daqui desconfigurou também do setor elétrico, também estava subindo bastante forte, só passando rapidamente sobre ela, aqui Eletropaulo. Nesse momento a gente estava com uma expectativa que ela rompesse aqui para baixo, também reagindo bastante forte. Para quem gosta de operação do contra, acima de 7,16, pode tentar alguma coisa aqui por volta de R$8, com stop em 6,50 ou abaixo da mínima de ontem 6,62, de repente um stop mais curto em 6,61. Então pode sair uma operação também na compra acima da máxima de hoje a partir de amanhã. Então essa já desconfigurou a entrada na venda. A outra, Embraer, startou, Energias Brasil startou e violinou, EZTEC por R$1 não starta a venda, depois ela reagiu bastante forte, vamos ver como é que ela está nesse momento. EZTEC, também um pregão bastante volátil, continua ainda válido o estudo, a partir de 20,40, rompendo essa congestão para baixo, gera uma entrada na venda, o objetivo é R$18, o stop é acima de 21,50, se não me engano 21,53. Também expectativa, se perder esse ponto aqui, de retomar a tendência de baixa. O que mais que eu tinha nos de olhos? Gol startou, Raia Drogasil, uma compra a partir de 23,05. Essa daqui ainda não entrou, vamos ver como é que ela se comportou no dia de hoje. Testou a resistência, voltou um pouquinho, de qualquer forma permanece bem próximo dessa resistência, então podem deixar anotado para amanhã, eu vou manter esse de olho, a partir de 23,05. Vale uma entrada na compra, o objetivo R$26, o stop intermediário abaixo de 21,61, 21,59.
que mais que a gente tem? Sabesp 3, também estou com de olho nela na venda. Os parâmetros que eu passei de olho de manhã, através do call de hoje, tive que refazer porque ela subiu, depois começou a recuar. Vamos ver como é que a Sabesp está nesse momento. Sabesp 3. Também vou ter que refazer novamente esse estudo. De qualquer forma, a Sabesp é bem claro para vocês aqui que é um ativo que está em tendência de baixa e em processo de repique. Vou continuar monitorando a Sabesp. Por enquanto, ela deve sair da lista dos meus de olhos na venda. Por quê? Porque ainda está com candle aqui, fechando com candle de força, tentando avançar um pouquinho mais no repique, né? Vamos esperar aí ela começar a sinalizar topo novamente aí para a gente monitorar. A ideia seria o quê? Seria pegar esse ativo na confirmação de topo. Para quê? Para pegar com uma relação risco-ganho a melhor possível, ou seja, com stop mais curto. Por enquanto, o foco na Sabesp continua sendo na venda. Ela está querendo retomar o repique, pode avançar um pouquinho mais, né? Esse de olho aqui, possivelmente eu vou retirar de lá, né? Mas vou continuar acompanhando esse ativo de perto, porque permanece em tendência de baixa. Assim que formar topo, a gente pode tentar uma entrada na venda com a Sabesp também. E para finalizar, a VEG3 já deu entrada na compra. Como vocês podem ver, pessoal, eu estou mesclando bastante operações de compra com operações de venda e procurando, a princípio, pegar ativos menos correlacionados com índice. Por que eu estou mesclando aqui ativos compra e venda? Justamente por conta dessa briga que a gente tem aqui forte aqui no curtíssimo prazo, né? Em cima dessa resistência. Se romper isso daqui, a gente retoma o repique no índice Bovespa, apesar da tendência de baixa. Isso pode favorecer no curtíssimo prazo algumas operações de compra, porém também se perder isso daqui, abre possibilidade de retomar a tendência de baixa, favorecendo as vendas. Nesse momento, como a gente está com uma briga intensa nesse ponto aqui, podendo sair por cima ou por baixo, eu estou mesclando aqui alternativas tanto na compra quanto na venda, mas de qualquer forma trabalhando aí com rédea curta para procurar defender bem as operações, né? Levar o stop para o gain o mais rápido possível. Falando nisso, pegando aqui rapidamente aqui as nossas operações da carteira. Ontem a gente já trouxe aqui o stop para o gain da Braskem, né? Passou para 17,80, hoje está subindo forte mais uma vez. Então ele já vai ser melhorado esse stop, ou seja, a gente vai conseguir proteger um pouquinho mais o lucro. A Suzano também já está dando mais de 3% de alta aqui, então essa operação aqui também já deve ser protegida a partir de hoje. Também esse stop também já vai para a zona de lucro, ou seja, em Braskem e Suzano a gente não perde mais, né? E as outras operações que estão se iniciando, vamos ver a partir de amanhã como é que ela se desenvolve. Então a gente vai estar efetuando aí as entradas com bastante critério e procurando aí proteger essas operações o mais rápido possível. E a nível de feedback, apesar que a gente vai ter essa palestra depois de amanhã, posição de momento da carteira direcional. Nesse momento, ela está com um lucro bruto de quase 14 mil reais, né? Esse lucro bruto no ano. E a gente está com uma disponibilidade de caixa nesse momento de aproximadamente 21 mil reais para novas operações. Deve ser liberado um pouquinho mais no final do dia de hoje, porque a gente deve ter a liberação do caixa dessa venda aqui com vamos lá, tem uma venda que a gente encerrou com Vale 5 no dia 30/10, a gente tem que esperar 4 dias úteis, D mais 3 para encerrar o aluguel e mais um para devolução da margem. Então amanhã eu devo receber de volta a margem aqui de Vale 5, então a gente vai ter um pouco mais do que aqueles 21 mil reais. Mas de qualquer forma, deixo para falar sobre a carteira e depois de amanhã está todo mundo convidado. Bom, já falei demais aqui, vocês devem ter bastante perguntas aí de ativos aí para analisar, então vou tentar aqui analisar aqui a maior parte deles. Aqui, vamos lá. Energias Brasil, já comentei, infelizmente aqui a gente está levando um violino danado aqui, Adriano. Vamos torcer aí para que ela recue, né, e retome o sentido da nossa operação de hoje. Gol 4 já falei, VEG 3 também já comentei. Rapid 4 para compra. Pessoal, só mais um parênteses que eu gostaria de falar. Eu tenho percebido lá
Tem alguns investidores novos, né, que estão participando do fórum. Aliás, quem não conhece o fórum da corretora, convido aí para participar. Eu toco esse fórum aí durante todo o pregão. Principalmente quem está começando. Eu também, no início, quando eu ainda, alguns anos atrás, quando eu ainda era trader, eu também tinha essa ideia, né? Pegava algumas indicações que eu considerava. Deixa eu até tirar um pouquinho a imagem do gráfico. Vamos voltar aqui um pouquinho mais para a minha imagem aqui inteira, para que vocês possam prestar um pouquinho mais de atenção. Então, no meu início, aí na minha época de trader, né, eu não conseguia entender quando vi uma recomendação de compra, por exemplo, de um determinado ativo, por que eu preciso esperar aquele ativo ficar mais caro para comprar se nesse momento ele está mais barato. Isso daí, para mim, não era uma coisa que eu não entrava, não fazia muito sentido. Eu vi um determinado ativo num determinado preço, né, e vi uma recomendação de compra naquele ativo num preço mais alto. Por que eu vou esperar ele subir se ele está mais barato agora? O que eu fazia? Eu pegava e já efetivava essa compra e nem esperava o preço subir. Naquela época eu não entendia muito dessa movimentação de preços, né, e eu acreditava em algumas empresas que eram bem conceituadas, aí, colocadas como boas empresas, mas eu queria fazer operações de curto prazo. Então não entendia por que tinha que esperar subir para comprar mais caro se o preço estava mais barato naquele momento. Até que bem mais para frente eu fui começar a entender esses movimentos do mercado, e aí eu percebi o quê? Justamente o que os mais experientes já conhecem, que o mercado ele se move em tendências. Tendência de alta, quando os preços estão subindo ao longo do tempo, tendência de baixa, quando os preços estão caindo ao longo do tempo, né? Ou sem tendência, quando os preços começam a oscilar na lateral, sem tendência, não vão para lugar nenhum, né? Justamente sem direção. E também naquela minha época inicial de trader, eu tinha um hábito bastante comum e ruim, né, que eu percebo muita gente nova aí no mercado fazendo esse tipo de operação, que seria o quê? Fazer aquele famoso preço médio. Tipo, eu comprei Vale 5, por exemplo, a R$30. Nem lembro agora exatamente quanto que tá a Vale 5. Aí a Vale 5 caiu para R$25. Eu comprei a 30, estou com prejuízo, mas eu acredito que Vale é uma boa empresa, legal, está em 25, compro mais um lote de Vale por 25, melhorei meu preço médio. Daqui a pouco a Vale está em 20, compro mais um pouco de Vale a R$20, melhorei de novo o meu preço médio. Só que o que está acontecendo? Eu não estou percebendo o porquê que a Vale está caindo. Está caindo por quê? Porque está em tendência de baixa. Se está em tendência de baixa, não faz sentido eu fazer apostas na ponta de compra, porque é um ativo que está o quê? Está perdendo valor ao longo do tempo. Se está caindo, então não façam preço médio, operem tendência, que fica muito mais fácil. Fazer preço médio só vai o quê? Só vai fazer aumentar o prejuízo de vocês ao longo do tempo. Então, mais importante, principalmente para quem está começando, identifique o que está acontecendo ao longo do tempo. Se é um investidor de longo prazo, não tem problema. Pega o gráfico mensal, por exemplo, e verifica ao longo dos anos o que está acontecendo com aquela empresa que você escolheu. Ela está subindo ou está caindo ao longo do tempo? Se estiver caindo, apesar de, entre aspas, ter bons fundamentos, eu não acho interessante fazer um posicionamento. Deixa esperar começar a subir. E fazer preço médio, muito pior, né? Por quê? Porque se você vai fazer preço médio num ativo que está em tendência de baixa, o que vai acontecer? Esse prejuízo só vai aumentar ao longo do tempo. Então, muito cuidado com preço médio. Preço médio é legal? Mas em ativos que estão em tendência de alta. De repente faz uma correçãozinha, opa, está mais barato agora? Vou fazer uma entrada. Por quê? Porque esse ativo está em tendência de alta e não de baixa. Mas fazer preço médio em ativo que está em tendência de baixa só vai aumentar aí o prejuízo de vocês. Bom, vamos retomar aqui o foco e voltar aqui nas análises. Então, já tenho aqui um pedido para Rapid 4 na compra. Vamos lá. Rapid 4. Pois é, Rapid 4. Comprar renda ou participações, por quê? Não faz muito sentido nesse momento. E vamos ver por que não faz muito sentido. A Rapid 4, primeiro, ela tem um suporte aqui bastante importante nessa região dos R$6. Ela está o quê?
com desenho de uma grande figura de baixa desenhada justamente com eixo nesse suporte de 5,98. O que pode acontecer se ela perder esse suporte de 5,98? Toda essa figura de alta que está apoiado aqui exatamente com eixo nesse 5,98, a gente pegaria isso daqui e jogaria aqui para baixo. A gente vai chegar aí no potencial de queda entre R$ 5,00 e R$ 4,50. Quer dizer, ou seja, não faz sentido fazer uma compra kamikaze aqui nesse ponto aqui, só porque está perto de um suporte, tentar comprar esse ativo. É mais fácil o quê? É mais fácil olhar para a tendência. Qual que é a tendência que a gente tem desde esse topo de 7,90 para cá? Zigue-zagues descendentes. Zigue-zagues descendentes, o que significa? Tendência de baixa. Então, no caso, Rapid 4, é melhor olhar o quê? É melhor olhar uma venda abaixo desse suporte do que tentar uma compra, eventualmente, de repique nesse ponto. Até ela pode tentar um fundo e subir alguma coisa, mas é muito mais fácil acreditar na tendência. No caso, deixar um start um pouquinho abaixo desse suporte do que tentar uma compra do contra. Então, eu não vejo possibilidade de compra em Rapid 4 por enquanto. O que mais que a gente tem? Sambi 11 comprado. Outro também ativo aqui. Ela até está reagindo bastante forte no dia de hoje. Mas o que a gente tem para Sambi 11? Apenas um repique. Ela caiu bastante forte. Semana passada, no dia 29. Na sexta-feira aqui, dia 31. E ontem voltou a cair bastante forte em R$ 12,00. É natural que depois dessas três quedas fortes que ela fez nesses pregões, ela reagir e fazer um repique. Está fazendo até um repique bastante forte no dia de hoje. Mas é uma operação do contra. O objetivo de alta, até quanto pode subir? Talvez R$ 14,50, R$ 15,00 nessa região aqui. Não muito mais que isso. No caso, comprado em Sambi 11, principalmente a operação do contra, aplica aquela regra de 3% do André, ou a minha de 2,5%, pega o preço de fechamento aí do pregão, divide por 1,03 ou por 1,025 e protege o lucro, coloca um gain aí R$ 14,50, R$ 15,00 e vai tentando levar para cima. Mas muito cuidado com essa compra aqui, por quê? Porque é um ativo que está em tendência de baixa. Essa alta bastante forte que ela está fazendo no dia de hoje, apenas repique. Bom, o que mais que a gente tem? Sambi 11 já foi. Banco Itaú, o Edu está perguntando, comprado, analisar. Olha, Edu, no caso do Banco Itaú, a minha recomendação seria o quê? Coloca aí, tenta proteger esse lucro. Por quê? Banco Itaú já cumpriu o objetivo de repique, já chegou aqui nessa linha de tendência de baixa. Hoje, apesar dessa recuperação parcial, está deixando aqui um candle vermelho, né? E no ponto que está, pode fazer topo a qualquer hora. O stop mais curto estaria o quê? Estaria abaixo desse primeiro suporte de 36,70 ou abaixo da mínima de hoje. Então, comprado, deixaria aqui um stop abaixo da mínima de hoje, né? E tentando levar esse repique até a confirmação de topo, que aí com certeza a ordem stop vai acabar sendo executada. Válido encerrar a operação nesse ponto? Válido. Por quê? Porque já cumpriu o objetivo de repique. Mas se quiser deixar, falar, mas e se avançar um pouquinho mais? Pode avançar um pouco mais? Pode. Pode tentar, de repente, até buscar essa resistência dos 38,97. Ou ainda, como o Banco Itaú permanece tendência de alta nos tempos longos, semanal e mensal, de repente, até mais para frente, desfaz essa tendência de baixa curta, forma mais ou menos um dado aqui nessa resistência aqui e se manda para cima. Então, de repente, pode até tentar levar essa operação mais para frente. Então, deixa um stop abaixo da mínima de hoje, né? E vamos ver no que dá. Para quem está de fora, não dá para fazer novas operações nesse momento, tem que aguardar uma nova correção com um sinal de fundo, aí de repente pode aparecer uma nova entrada. Mas no caso você que está comprado, Edu, deixa um stop abaixo da mínima de hoje. O que mais que a gente tem? Suzano. É uma operação que a gente já está levando o stop aqui para a zona de lucro, né? Eu entrei nela, se não me engano, na semana passada. Está subindo bastante forte, o stop hoje já vai para a zona de lucro. De qualquer forma, permaneço com o objetivo de alta 11,50, o stop gráfico abaixo de 9,72.
De repente aí você pode tentar uma compra de continuidade a partir de amanhã acima da máxima de hoje, né? Tentando talvez um stop mais curto por volta aqui dos R$10 para melhorar a relação risco-ganho e permanece aí com o alvo em 11,50. Suzano tá bonita novamente, consolidando a retomada da tendência de alta e tem tudo aí para ir buscar esse objetivo de alta que a gente planejou para ela em 11,50. O que mais? Peman 3, o Foco está perguntando, ele quer comprar a Peman. Olha, a compra na realidade ela se deu ontem, inclusive eu comentei aí, me perguntaram no fórum, quando ela estava justamente rompendo essa resistência aqui em 2,33. Agora, a Paranapanema já se adiantou bastante, né? O objetivo de alta que eu tenho para ela, por volta dos R$3, que é onde passa aqui a média móvel de 200 períodos, então eu pensaria aqui nessa região de resistência como objetivo de alta, mas infelizmente para comprar agora não dá mais para comprar, por quê? Porque ela se afastou muito aqui do fundo, subiu bastante forte aí nesses últimos pregões, principalmente hoje, ontem e sexta-feira, e a gente não tem um stop viável em função desse objetivo de R$3, ou seja, o risco está imenso para um retorno pequeno por volta de R$3. Então, realmente, para comprar agora está bastante difícil. Para quem entrou na compra ontem, né, tentar proteger o lucro, aplicando aquela regra dos 3% ou 2,5%, preço de fechamento dividido por 1,03 ou 1,025, e o stop gain colocaria aqui nos R$3. O que mais que a gente tem? Opa, obrigado aí pelo elogio, Kiko. Da camiseta da Rico, vamos que vamos. Sufoco, o volume de Petro foi baixo, todo mundo esperava a gasolina subir. Pois é, não sei se a gasolina subiu, não subiu, estava previsto aí na pauta da reunião de hoje, de qualquer forma, esse item tinha sido adiado, mas de qualquer forma, Sufoco, eu não me prenderia muito ao volume, vamos voltar aqui no gráfico da Petro. Por que eu não me prenderia muito ao volume? Vamos voltar aqui, o volume nos últimos dias da Petro não tem sido lá essas coisas. E de qualquer forma, esse volume aqui, eu olharia ele mais no caso de algum rompimento mais expressivo. Se a Petro estivesse rompendo alguma resistência importante ou perdendo algum suporte importante, aí sim vamos dar uma olhada no volume, porque isso daí poderia ser alguma coisa mais representativa. Mas de qualquer forma, a Petro está no meio de um repique, né? E ela está em tendência de baixa. O que eu associo no caso, esse volume mais baixo, de repente algum interesse um pouco menor por parte aí dos investidores, até por conta aí desse lenga-lenga da Petro, tem perspectiva aí, eu li alguma coisa aí de rebaixamento de rate, alguma coisa nesse sentido, então muita gente aí preferindo aí ficar de fora da Petro, esperando aí para ver o que vai dar. Ontem a gente viu aí uma notícia aí de uma empresa aí que não estava querendo aprovar o balanço da Petro, saída de uma pessoa importante ali, esqueci o nome aí de um cargo que também estava saindo, então tem algumas notícias aí no curtíssimo prazo, então eu vejo esse volume como uma falta de interesse. Eu prefiro, por enquanto, olhar a Petro apenas pela tendência, e pela tendência a Petro segue em tendência de baixa. O que mais que a gente tem? A gente já está chegando aqui no limite aqui do horário. Vamos dar uma olhadinha em mais duas aqui, pessoal, para a gente fechar. Hering e Valide. HGTX3. Hering também está no processo de reversão de tendência de baixa para alta. Tinha até um estudo aqui antigo que não foi startado, né? A gente acredita na tendência enquanto ela perdura, mas de qualquer forma a Hering já está reagindo bem. Se romper esses 25 e 18, desfaz a tendência de baixa, e aí a gente pode até pensar numa grande onda 3 de reversão de baixa para alta no médio prazo. Um possível start acima de 25 e 18, vamos até projetar o tamanho aqui dessa onda 3. Mas eu particularmente não compraria nesse ponto, por quê? Porque o stop ele vai ficar gigantesco, mas de qualquer forma, o que a gente conseguiria enxergar para a Hering nesse rompimento? Vamos lá, 19,80 aqui, e aqui 28,02.
Olha, a gente consegue enxergar aqui um alvo bastante atrativo aqui em 33,10, só que seria uma compra para o médio prazo. Se alguém quiser tentar uma compra nesse ponto, eu deixaria um stop intermediário aqui para viabilizar a relação risco-ganho abaixo de 22,92. Um stop aqui nessa região, 22,89. De repente até pode ser interessante um start nesse ponto. Então ficar de olho aqui nessa resistência. Se romper essa resistência, é o primeiro sinal positivo de reversão de tendência de baixa para alta, onde a gente poderia iniciar uma bela onda 3 para buscar 33,10. E para fechar agora, Valide. Valide, nada a fazer com ela ainda por enquanto. Ela fez um topo mais alto, mas ainda está trabalhando com fundos descendentes, ou seja, ela está totalmente sem tendência entre aproximadamente aqui 35,70 até os R$41. Ela está dentro de uma grande congestão, nesse momento confirma topo e sugere aí ganhar um viés negativo. Como é um ativo que está sem tendência, eu prefiro não operá-la. Se alguém gosta de operar viés nesse momento aqui de baixa, pode ceder um pouco mais, eventualmente até buscar esse suporte de 35,70. Mas eu preferiria esperar ou acima desses 41,12 ou abaixo de 35,70 para tentar alguma operação com ela. Enquanto estiver nessa faixa, eu prefiro ficar de fora dela. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui mais um chat de fechamento. Quero agradecer a presença de todos aí pela participação. Daqui a pouco vou fazer o upload lá para o YouTube, assim como o André faz todos os dias. Meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação via Twitter, @Lima_Evandro. Assim que o vídeo estiver lá no YouTube, vai sair aí o aviso para vocês via Twitter. Valeu pela presença aí. Convido mais uma vez a quem não participa aí do fórum a conhecer o nosso trabalho que a gente faz aí todos os dias. Obrigado pela presença. Até a próxima, pessoal. Valeu!